Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para explicar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto que Prisca Lés escreveu, chamado Uma Mulher Notável. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu vou aqui só explicar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome que possamos aprender mais de Ti, que a Tua palavra entre no nosso coração e que nós possamos colocá-la em prática, que tenhamos ouvidos de ouvir. Obrigada por tudo, Senhor. Perdoa-nos. É em Teu nome que fazemos essa oração. Amém. Então, o nosso texto de leitura hoje é 2 Crônicas 22, de 10 a 12. E diz assim, olha: o reinado de Atalia de Judá. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Joseba, que era filha do rei Jorão, meia-irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu da Atalia. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atalia governava o país. Bom, o nosso texto, o nosso versículo referência é o 11, que diz assim: mas Josabeate, filha do rei Jorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com sua ama. Assim, Josabeate, filha de Jorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. Versículo 11. Então, assim, só para contextualizar, eu sei que a maioria dos irmãos conhecem muito bem essa história, mas eu vou contextualizar para aqueles que desconhecem. Então, o Senhor prometeu a Davi, o rei Davi, que sempre haveria um herdeiro dele que seria um descendente dele que estaria no trono. E Salomão, que era filho de Davi, conhecido pela sua sabedoria, ao final da sua vida, ele acabou se desviando, porque ele começou a casar com várias mulheres de várias nações e acabou se envolvendo com idolatria e acabou pecando, e isso desagradou muito ao Senhor. E o Senhor então disse para Salomão que ele entregaria o reino de Israel, o reino dele, para um servo, mas que não faria por amor a Davi, que não faria isso durante o reinado de Salomão. Isso iria acontecer depois. E Salomão reinou 40 anos. Então, por amor a Davi, ele reinou de boa, mas depois que ele morreu, quem ficou no lugar dele foi Roboão. Então, existia, a despeito de que o Senhor tinha prometido que Salomão não iria deixar descendência no seu lugar, o Senhor tinha prometido a Davi que a linhagem de Davi ia sempre permanecer no trono. Então, o que aconteceu? Roboão, logo de cara, se aconselhou com pessoas que não foram boas para ele se aconselhou com os jovens, em vez de se aconselhar com os sábios, e acabou, então, arrochando mais o povo em impostos, em coisas que o povo não aceitou, e o reino se dividiu. Então, acabou o reino do norte se rebelando contra Roboão. Então, Roboão ficou com Judá, a tribo de Judá e Benjamim, e Jeroboão ficou com a outra parte, que eram as 10 outras tribos. Então, assim, nesse ínterim, tinham reis que faziam coisas boas e coisas más. E a gente vai vendo, assim, no livro de Crônicas, que é concomitantemente, né? Enquanto um reinava em Judá, outro reinava em Israel, e a gente ia vendo as coisas acontecendo assim. Bom, o que aconteceu? Acabe não fazia, era um rei
de Israel que não fazia o que era reto diante do Senhor, o Senhor não se agradava dele. E Josafá, que era um homem bom, um rei bom, ele fez aliança com Acabe. E aí a família de um casou com a família de outro e acabou que Josafá se desviou. E nós agora então chegamos nesse momento em que nós estamos aqui da nossa história, que é o que nós vamos tratar hoje sobre uma mulher notável. Então, o nome de Josabeate, e em algumas traduções está escrito Joseba, que é uma grafia alternativa, cada um quer dizer a mesma coisa, quer dizer promessa de Jeová. Então, se a sua tradução disser Joseba ou Josabeate, é a mesma pessoa. Então, o nome dela passa despercebido no meio de tanta gente ilustre, tanto rei importante na casa de Israel. Mas ela era uma princesa, ela era uma pessoa também importante, só que ela não se destacou, né? Ela era a irmã do rei Acasias e provavelmente era enteada de Atalia, essa mulher que era má. Então, embora essa mulher, a Josabeate, seja quase anônima, ela teve um papel muito importante na história do povo de Deus. Porque Deus a colocou num lugar estratégico, para que no momento certo ela pudesse cumprir o seu papel. Então, como ela era esposa de um sacerdote de Joiada, talvez ela tivesse um acesso melhor no templo. Por isso que quando ela precisou salvar o sobrinho, foi mais fácil para ela e mantê-lo lá durante 6 anos escondido. Então, o Senhor já tinha preparado tudo para que a missão dessa mulher se concretizasse. Então, Josabeate não caiu de paraquedas, porque o nosso Deus é um Deus intencional. Ele faz as coisas de acordo com aquilo que ele deseja. E ele tinha feito uma promessa para Davi e ele iria cumprir, ele ia manter viva a linhagem de Davi. Então, a Josabeate, ela não sabia que ela era uma peça estratégica para esse plano, mas ela estava exatamente no lugar que Deus havia designado que ela estivesse. Então, a gente não tem muita informação sobre a vida dela, né? O que a gente sabe é isso, que ela era irmã de Acasias, era esposa de Joiada, mas a gente pode aprender muito com o exemplo desta princesa. Então, naquela época, as mulheres não eram nem notadas, elas passavam de um jeito que ninguém nem via. Então, isso faz com que, aqui o texto diz assim, uma sociedade que impulsiona as mulheres a serem notadas, empoderadas e reconhecidas pelo que são e pelo que fazem. A Bíblia nos mostra a história de uma mulher cuja glória não está em si mesma, mas em ter servido o propósito de Deus. Então, hoje, nos dias de hoje, né, tudo que acontece na nossa sociedade é para nos tornar poderosas, o nosso destaque, o nosso serviço, fazer com que as pessoas nos reconheçam. Mas aqui a palavra diz que a glória de Josabeate era fazer com que a glória de Deus resplandecesse, que ela servisse os propósitos de Deus. Então, Josabeate, ela não só salvou a vida de um menino, o seu sobrinho Joás, mas ela foi usada pelo Senhor para preservar a linhagem messiânica, porque de Davi veio a linhagem de onde Jesus Cristo acabou nascendo. Então, é fato que mesmo que se ela não tivesse agido, porque Deus não deixa de realizar os seus propósitos porque a gente não se disponibiliza. É a mesma coisa aqui. Se a Josabeate não estivesse se disponibilizado a fazer isso, Deus teria encontrado outro meio para preservar a vida do rei Joás ou de qualquer outro descendente do rei Davi. Mas ele escolheu a Josabeate e ela estava ali, pronta para atendê-lo. Então, a vida dela não recebeu grande destaque, mas acabou impactando muitas gerações. Então, hoje nós podemos crer
em Jesus, podemos reconhecê-lo como Salvador, porque essa mulher estava no lugar certo e ela fez o que era certo. Então ela acabou, pela sua atitude, impactando várias e várias gerações e vai impactar outras que virão. Então o texto diz aqui que a gente tem que ser como Josabeate. A gente tem que ser servas e servas notáveis aos olhos de Deus. E eu gostaria de contar para os irmãos uma historinha que alguns até podem conhecer, mas eu acho que ela se aplica aqui. Existia um empresário que ele tinha um computador que valia 12 milhões de dólares. Era um computador muito possante e ali estavam arquivados várias memórias de muitas coisas da empresa dele. E aquele computador quebrou. Não estava irremediável, ele não conseguiu salvar nada do que estava escrito lá. A empresa dele estava indo de mal a pior porque ele precisava daquelas informações que estavam dentro daquele computador e ele não conseguia encontrar uma pessoa que resolvesse. Ele contratou então uma empresa importante de informática, foi lá, mexeu, não conseguiu resolver. Contratou uma outra empresa, foi lá e trouxe vários técnicos e muita esquentação de cabeça e o computador continuava quebrado e aquele homem perdendo dinheiro e aquilo foi deixando ele muito irritado. Até que o computador já tinha alguns dias que estava parado e aí um funcionário da empresa disse para ele: olha, patrão, eu sei que o senhor já contratou, né, empresas tão famosas, tão importantes, com pessoas técnicos tão bem formados, né, especializados, mas eu tenho na minha família um primo que ele é muito bom nesse negócio de computação. E eu poderia pedir para ele dar uma olhada no seu computador. Eu sei que parece uma bobagem, né? Porque ele é meu primo, né? Mas eu tenho certeza que ele pode ajudar. Aí aquele homem já estava tão cansado de procurar uma solução nas grandes empresas, com vários especialistas, que ele falou: tá bom, traz o seu primo aí. E aquele homem chegou lá na empresa, abriu o computador e em menos de 5 minutos tudo voltou a funcionar. O dono da empresa ficou pasmo. Falou: nossa, em 5 minutos, aquilo que horas a fio os outros não conseguiram, ele conseguiu. Aí ele disse: nossa, eu quero pagar já, quanto é que eu lhe devo? E aquele homem disse: $1.000. Aí o empresário falou: o senhor deve estar brincando, né? $1.000. O senhor não gastou 5 minutos aí nessa sala e vai me levar $1.000. Aí ele falou: sim, mas o seu computador é um computador maravilhoso, né? Ele custa 12 milhões de dólares, é uma máquina e tanto. Então por isso está me explorando, então eu quero ver a nota fiscal. Quero que você me justifique este valor cobrado. Aí o primo do rapaz falou: fica tranquilo, eu vou dar a nota fiscal para o senhor. E rapidamente ele preencheu lá a nota fiscal e entregou para o dono. Falou: pronto, aí está a justificativa. E lá estava escrito assim: apertar o parafuso, $1. Na linha de baixo, saber qual parafuso apertar, $999. Total, $1.000. Então, meus irmãos, é isso. Você não precisa ser importante, você não precisa ser o melhor, você não precisa brilhar. Não, você só precisa fazer aquilo que é necessário ser feito. Então, talvez seja simples, né? Apertar um parafuso. Mas você precisa saber qual é o parafuso a ser apertado. Senão,
não vai adiantar de nada. Então, o que que a Josabeate fez? Ela estava na hora certa e fez aquilo que era necessário fazer. Que nós também possamos ser assim, pessoas notáveis, sabendo aquilo que Deus tem para nós enquanto propósito. Eu me despeço aqui com um abraço fraternal. A última linha do nosso manancial diz que a nossa glória não deve estar em fazer o nosso nome e trabalho conhecidos, mas em fazer o nome e o trabalho de Deus conhecidos. Agora sim, me despeço com um abraço fraternal, o meu abraço de ursa, e lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.